Muito boa noite para você que está nos assistindo. Estamos gravando aqui mais um programa Centros, aqui na Univates. A exemplo da semana passada, estamos desenvolvendo o tema dos cursos de ensino à distância. Ainda bastante a esclarecermos desse serviço, dessa nova atividade, essa nova linha de cursos que a Univates está oferecendo. Não são cursos novos, esclarecemos semana passada, a Univates já tem um histórico de ensino à distância, mas dentro de um volume maior, de uma nova regra de usos desse material, temos muito ainda a esclarecer. Vamos falar hoje novamente de ensino à distância com nossos convidados que apresento logo após a abertura do programa. Muito bem, programa Centros então de hoje, falando sobre ensino à distância, uma segunda edição, a exemplo da semana passada. Nossos convidados de hoje, o professor Evandro Franzen, que é coordenador dos cursos da área de TI, Tecnologia da Informação, dentro desse foco de ensino à distância, e também a Ohana Majolo de Azevedo, que é da área de produção de materiais, objetos de aprendizagem em AD, e a Ana Emília Klein, né, que é da área de letras, portanto faz aí o processo de correção, linguagem, ortografia, toda a parte de semântica para que o material também esteja todo ele devidamente adequado e correto. Professor Evandro, começo com sua fala, um pouquinho da área de tecnologia da informação dentro desse segmento de ensino à distância. O que é a realidade mundo, realidade Brasil, ainda assim como um ambiente geral onde estamos começando a atuar? Bem, a área de tecnologia de informação, de uma forma geral, os cursos da área de computação e profissionais da área de computação, ao longo dos últimos anos, têm tido uma proximidade e até um crescimento muito grande no ensino à distância, não apenas em níveis de graduação, mas também em níveis de cursos, especializações, de outros cursos sob demanda. Nós temos aí, ao longo dos últimos anos, um crescimento muito grande dos chamados MOOCs, que são cursos dados por empresas ao redor do mundo, empresas europeias, americanas, que são usados para treinamentos específicos, quando o estudante tem o interesse de aprender uma determinada tecnologia ou se familiarizar com algo muito novo, que frequentemente surge na área de TI. Então, essa é uma realidade que é bastante conhecida pelos estudantes da área de TI. E o crescimento dos cursos EAD na área de TI também tem sido constante ao redor do mundo e também no Brasil. A gente tem percebido nos últimos anos uma oferta maior de cursos de TI e também um número maior de alunos matriculados. De certa forma, a proximidade do profissional de TI com atividades à distância, ela é grande já há algum tempo, porque a gente observa, por exemplo, que profissionais trabalham, há muitos profissionais, na nossa região, inclusive, Lajeado, Vale do Taquari e outros municípios, trabalhando para empresas de fora do estado, de fora do país, inclusive. Trabalhando à distância, desenvolvendo determinadas atividades, sendo remunerado, às vezes, até por um projeto. Então, essa facilidade na área de TI, de você desenvolver algo virtual, de nem sempre exigir uma presença virtual, é algo que os alunos já têm bastante presente. Então, a gente percebe que isso é, de certa forma, algo natural para os estudantes. Então, a vinda e o crescimento desses cursos de TI aqui na Univates vem também preencher essa lacuna e acompanhando essa tendência nacional e mundial. Me parece assim bastante claro que a área de TI, a área da informática principalmente, né, é a área da excelência da virtualização, porque é onde primeiro se trabalhou todo esse conceito, né? Isso já vem como base do princípio do funcionamento. Para o profissional, futuro profissional e aluno da área de TI, ou mesmo profissional, não é uma atividade estranha, porque ele já está acostumado, de certa forma, a utilizar as tecnologias, a trabalhar com recursos de comunicação. Então, normalmente, esse obstáculo que existe, muitas vezes no EAD, para pessoas de outra área, um aluno que daqui a pouco é um pouco mais avesso à tecnologia, entra num curso EAD, ele tem todo um processo de aprendizado para usar a tecnologia. Os alunos que já têm essa proximidade da TI, esse obstáculo não existe. Claro, é preciso que esse aluno, assim como qualquer outro aluno, ele tenha uma dedicação, ele se organize, tem os seus horários. Sim. Assim como qualquer outro curso, é enganoso imaginar que, bom, já que eu não preciso ir à aula,
eu não tenho um esforço maior. Há um esforço bastante grande de exigência, mas para o aluno de TI isso, de certa forma, é normal, ele consegue gerenciar os seus momentos e estudar na hora que deixar mais conveniente. E um segundo aspecto que eu acho que é importante a gente talvez trazer para a conversa, na área de TI, podemos dizer que os conceitos ou os objetos de estudo, sejam lá os programas, os processos, eles são mais universalizados e, portanto, mais compartilhados, mais homogêneos, e aí se permite uma linguagem mais mundial desse ensino? Com certeza, principalmente no que diz respeito a tecnologias. As tecnologias que se usam aqui na nossa região, linguagens de programação e ferramentas que se utilizam, são usadas no mundo inteiro. É por isso que é comum, que nós já tivemos casos aqui na nossa instituição também, de alunos que se formam, terminam uma graduação aqui e vão trabalhar no exterior, por exemplo. Nós temos casos de alunos que foram para a Alemanha, temos 2 ou 3 alunos lá, alunos que foram para a Austrália. Por quê? Exatamente porque o que eles aprenderam no curso aqui é uma tecnologia universal, são ferramentas, formas de trabalhar universal. Claro que ele vai ter que aprender ao longo dos tempos a como essa tecnologia vai se adequar a uma empresa aqui em Lajeado, dentro da cultura da nossa região, ou lá em São Paulo, ou que seja lá nos Estados Unidos e qualquer outro local. Mas, no geral, as tecnologias e tendências são basicamente as mesmas. Perfeito. Gurias, um pouquinho uma fala inicial de vocês. Como é que está esse desafio de preparar conteúdo? Como é que é a rotina, a dinâmica de vocês? Existem professores conteudistas, né? Os professores que desenvolvem os conteúdos a partir das ementas das disciplinas. E aí eles interagem com vocês, eles vêm com um roteiro, ou vêm com uma dinâmica, vêm com ideias, ou vocês conversam com eles e co-criam isto. Como é que é esse processo? Então, o processo, ele desde o início, foi feito um fluxo desse processo. Então, desde o início, a gente tem contato direto com o professor conteudista, né? Então, a gente faz primeiro uma fala com eles para dizer como é o padrão Univates de material, né? Então, a gente tem todo um padrão desenvolvido e a gente faz essa fala com o professor. O professor, ele desenvolve esse material e ele está em contato direto conosco e com a coordenadora pedagógica do EAD, né? Que para tirar dúvidas, para verificar se está de acordo ou não, né? E essas questões assim. Então, o professor ele desenvolve, sempre com acesso à nossa equipe, depois a gente lê esse material. Então, a gente lê também um pouco, talvez, como alunos, assim, porque como são alunos de início de semestre também, que não necessariamente tem que ter um conhecimento de área... Que são os conteúdos que estão sendo produzidos agora, de início de semestre, Isso aí, sempre de início de semestre. Começa com o módulo 1, né? Então, a gente também não é aluno de área, então a gente lê com a leitura olhar de aluno, assim, será que a gente está entendendo, a gente não está entendendo, então a gente questiona o professor ele está sempre aberto a esses questionamentos, e é um acompanhamento constante, enquanto que o material ele não está pronto, não está 100%, os coordenadores também, eles olham esses materiais, eles participam dessas conversas com os conteudistas, né? Enquanto que ele não está finalizado, o professor está sempre em acesso. A gente tem acesso com ele, a gente faz reuniões presenciais, faz acesso por reuniões em EAD também, quando o professor não pode, porque alguns dos nossos conteudistas são de Porto Alegre, então a gente coloca eles nos ambientes do EAD também. A gente faz reuniões por Skype, por outros momentos, né? Mas é isso, assim, o professor está sempre aqui conosco na instituição e a gente está sempre em contato com ele. Então, a gente propõe as imagens, a gente propõe vídeos e o professor sempre aprovando e acompanhando isso. Perfeito. É Ana, né? Ana, por favor, nos conte um pouquinho. Ana Emília, como é que é a tua atuação dentro desse processo aí? O material já tem que ter uma cara, já tem que ter um texto, já tem que ter uma redação para que tu entre na parada, ou tu ajuda no durante também? Eu ajudo já logo de início também, porque a gente já vai estruturando esse texto, deixando ele mais nos conformes. Como a Hanna falou, os questionamentos que a gente faz para os professores vai preenchendo as lacunas que faltam no texto, aí a gente já vai deixando ele bem alinhado. No final é feita aí uma nova revisão final, vamos dizer, do material, ver se está tudo ok, porque acontece que é um processo bastante amplo, né? São muitas pessoas trabalhando no mesmo material, pessoas lendo, produzindo as imagens, os vídeos. Então, é bastante grande a demanda. A gente precisa dar aquela olhada no final para ver mesmo, conferir se está tudo ok. E na essência, gurias, o material é vídeo ou que outros recursos? Ou é essencialmente vídeo o que está se produzindo hoje? A base do nosso material é texto.
A gente parte do texto, então, para criar as imagens, os vídeos, as interações que os alunos podem, então, estar estudando. É como se fizesse um roteiro, de um filme, de um curta. Tu produz texto, que é conteúdo, e esse texto vai servir de base para produzir recursos audiovisuais, é isso? Isso. Os professores, eles produzem, o conteudista, ele tem que produzir um texto dele, né? Ele vai desenvolver todo o texto, assim. Então, a gente tem por base, mais ou menos, 80 páginas que o conteudista, ele desenvolve, né? E a partir dessas 80 páginas, claro que ele coloca, às vezes, indicações de imagem, coloca indicações de texto, de vídeos também, e textos de outros autores também, nessas 80, né? Mas a partir dessa, basicamente é texto, e a partir desse texto que a gente coloca. Assim, a gente vê alguns trechos, às vezes, isso aqui seria interessante ter uma imagem em vez de ser só texto, né? Porque a ilustração também faz parte, às vezes o aluno ali compreende melhor. Né? Isso, é uma outra forma de compreender aquele conteúdo, né? Então, o professor, ele entrega o texto, e a partir disso a gente vai lapidando junto com ele, né? Junto com o professor, ele participa de todo o processo. E a gente também utiliza, a gente tem 2 bibliotecas virtuais muito boas, né? Que o nosso aluno, ele tem acesso, e a gente utiliza muitos livros que estão nessas bases, né, virtuais. Certo. Então, o aluno, ele vai ter sempre os Para Saber Mais, que eles vão ter contato com todos os livros virtuais das nossas bibliotecas, né? Para ajudar na compreensão. Vamos explorar essa ideia bastante, porque essa complementaridade é uma coisa que é importante que o aluno tenha noção. Fechamos o nosso primeiro bloco, já voltamos com mais ideias sobre EAD aqui na Univates. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando aqui sobre ensino à distância na Univates. Conosco o professor Evandro Frantzen, que é coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação nesse foco, então, de EAD. A Ohana Major de Azevedo, na área de produção de materiais, objetos de aprendizagem em EAD. E também a Ana Emília Klein, que é da área de letras e faz todo o processo de correção, linguagem, ortografia e semântica do conteúdo. Professor Evandro, a Ohana comentou no bloco anterior de que há um processo de produção e esse processo busca, ele tem como objetivo garantir uma produção padrão Univates. O que é um padrão Univates em EAD que a gente já conhece tanto no ensino presencial? Né? A gente sabe o que é a qualidade Univates, o processo Univates, o compromisso Univates, a qualidade Univates, mas como é que isso está sendo tratado nessa produção e nessa migração mais intensiva do EAD? É importante que quando um curso é concebido, e aí vale também os cursos do EAD, a gente sempre tem por base em tentar observar o que existe de tendências, também desenvolver uma ementa, um conteúdo e um conjunto de habilidades que a gente entende que são essenciais. Sempre olhando do aspecto regional, mas também olhando tendências, Estado, Brasil, mundo. E no momento que a gente concebe uma determinada disciplina, digamos assim, para aquela disciplina será produzido um material. Então, quando a gente vai buscar um material existente ou vai produzir um material próprio, como é o caso da decisão que foi tomada aqui, sempre se observa para que aquele material tem a qualidade necessária para atingir aquelas habilidades, para que aquelas habilidades possam ser desenvolvidas. O que se observa muitas vezes é que, às vezes, um material que vem de fora, não que seja ruim, existem alguns materiais bem interessantes, mas que, às vezes, se adequam ao desenvolvimento de uma habilidade um pouco diferente, mesmo que eles sejam uma mesma disciplina. Por exemplo, na área de tecnologia da informação, é claro que eu vou ter uma disciplina, por exemplo, de programação de computadores. Muitas vezes, uma disciplina, num outro curso, foca numa tecnologia de programação um pouco diferente, ou então desenvolver mais alguns aspectos do que outros da área de programação, até porque é uma área bastante ampla. E, no nosso caso, a gente concebe uma disciplina com um conjunto de habilidades bem específicos. Eu quero que o desenvolvedor, o programador, consiga resolver esse tipo de problema. Inclusive, nós temos aqui um aspecto importante que a gente tenta trabalhar sempre nessa questão focada em problemas, em metodologias mais novas, mais focadas realmente na resolução de problemas e não apenas na resolução do conteúdo. E os próprios materiais vêm um pouco nesse sentido. Os materiais têm também um conjunto de atividades, além de ter orientações textuais e vídeos, e as atividades tentam fazer com que o aluno realmente pense naquelas questões. Então, muito nesse sentido, para que a gente consiga adequar esses materiais à metodologia que a gente se propõe, ao conjunto de habilidades, é que a gente está optando por desenvolver os materiais.
porque, repito, há bons materiais prontos, existentes, sim, mas normalmente eles têm alguma diferença em termos metodológicos ou em termos de habilidade, o que acaba nos levando à produção de algum material próprio. Certo, certo. Quer dizer, é todo um conjunto de decisões em termos de conteúdo, em termos de metodologia, em termos de abordagem, Exatamente. que respeita o padrão Univates, por isso seria difícil achar um material pronto, apesar de existir no mercado, que poderia se comprar e usar simplesmente aqui e dizer, esse é o nosso conteúdo. Exatamente. Mas nós adotamos um padrão Univates. Exato. É por aí. Eu acho que o nosso compromisso sempre é que o material reflita aquilo que a gente entende ser necessário do aluno, aqueles conhecimentos que o aluno tem que desenvolver, as habilidades, e não que daqui a pouco a gente vá adequar uma disciplina a um material existente, o que poderia acabar ocorrendo dependendo do material que fosse adquirido. Certo. Porque a gente sabe que existem hoje no Brasil, por aí afora, mesmo no exterior, várias empresas que ao longo dos tempos se especializaram em produzir material. Claro que elas produzem um material padrão, nós temos até escolas de ensino médio fundamental que adotam materiais prontos, que têm alguma qualidade, mas no nosso caso específico, ao invés de repente tentar adequar um pouco mais a forma que a gente trabalha, por entender que a gente tem uma série de diferenciais aqui na nossa metodologia e nas disciplinas, a gente opta por desenvolver esse material. A área de informática já trabalhava algumas ações de ensino à distância antes agora desses cursos, né? Isso. Na verdade, o curso que nós temos, depois até a gente pode conversar um pouco mais, que é o de análise de sistemas, foi o primeiro curso EAD que a Univates ofereceu e continua. Nós fizemos uma mudança nele para adequar algumas questões que foram percebidas ao longo dos anos, que é natural, todo curso passa por uma revisão, mas ele foi o primeiro curso que surgiu alguns anos atrás, inclusive há uma série de alunos concluindo o curso agora, nós estamos concluindo agora em março, já tivemos em semestres anteriores, então foi a primeira experiência EAD da Univates, inclusive a Univates optou pela área de TI e EAD para ganhar essa experiência, para poder fazer todo o processo de autorização também dos cursos. Então é um curso, sim, que já existe há algum tempo e nós já temos alguma experiência ao longo desses anos nele. Perfeito. Vamos falar na sequência o que é que está sendo oferecido hoje e qual a consistência. Ohana e Ana, por favor, nessa linha do que o professor Evandro colocava, temos que produzir material, temos que adequar a nossa metodologia, optamos por produzir material local, cara Univates, e não material de fora. Isso requer desenvolver também uma linguagem, né? Um tratamento visual, não é só conteúdo, é dar uma cara e uma cara de vídeo, uma cara de texto, um design. Né? Se usa muito essa expressão, né? do design, design gráfico de material de ensino. Como é que está esse desafio hoje? Na verdade, é um desafio muito grande assim, para nós, porque a gente criou todo um sistema de materiais justamente para com que fique a cara da Univates o EAD, né? Que nem o professor comentou, a gente já teve a experiência com o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e esse curso ele fez com que a gente conseguisse entrar no mercado, conseguisse o apoio dos alunos, a gente conseguiu entender o que o mercado estava buscando e da necessidade de materiais do EAD com esse curso, porque a gente tinha uma proximidade com os alunos muito grande desse curso. Então, a gente conseguia, através deles, entender o que eles sentem falta do material, né? Certo. Então, a partir o que dá certo e o que não dá. Isso aí. Então, a partir disso, a gente fez um sistema de materiais, a gente conversou, fez o padrão, assim, do que seria. Então, que nem eu havia comentado, né, são 80 páginas que os professores, assim, de um componente curricular de 80 horas, né? Na verdade, a gente está trabalhando com 10 páginas por hora. Certo. Né? Então, a gente trabalha assim, tanto que a divisão vai ser das unidades de um componente curricular, ele é semanal, né? Então o aluno vai ter 10 páginas, mais ou menos, assim, para ler durante a semana. Dentro desse material vai ter vídeos, né? Então o vídeo ele é muito, claro, relativo ao conteúdo que está sendo abordado naquela unidade, Sim. né? Mas então vídeos, assim, dependendo, como alguns de 1 minuto, 5, em alguns desses materiais tem dicas de filmes. E é isso que eu ia perguntar. Esses vídeos, eles podem ser vídeos produzidos, vídeos já prontos, dicas de vídeos que estejam circulando, vídeos de
de materiais já consagrados? E isso tudo está dentro do pacote? Isso tudo está dentro do pacote. Assim, eles têm, muitos dos vídeos a gente está procurando produzir, né? Justamente porque é conteúdo do professor, então é um conteúdo realmente muito específico, mas a gente tem, por exemplo, o componente curricular de leitura e produção de texto, em que é do módulo 1, faz parte do módulo 1, que os alunos vão ter ali vídeos, como se portar em frente à câmera, daí tem uns vídeos ali. Tutoriais, assim. Isso aí. E alguns de exemplos, assim, de pessoas que já fazem isso, né, de youtubers, ou enfim, como exemplo, assim. Então, a gente buscou trazer o aluno para a realidade mesmo. A gente não está fazendo historinha ou fazendo videozinhos que a gente vê que às vezes não é o que deveria ser, não é tão autoral, no início, né? Além do conteúdo, precisa se fazer uma aproximação do aluno de ensino à distância à realidade do ensino à distância. Isso aí, é isso que a gente está buscando mesmo, assim, a gente está pegando coisas bem autorais, assim, né? E além desses vídeos, a gente tem dicas de filme, por exemplo, a gente tem ali num curso da área da gestão, que é a introdução à computação, a gente tem ali, fala sobre a evolução do computador, e a gente tem muitos filmes bacanas que falam sobre isso, né? Então a gente ali tem a dica, olha tal filme, a gente tem ali dicas de livros, então, que eu havia comentado também, né? De capítulos de livro para que o aluno possa aprofundar mais o conhecimento naquele assunto, né? Então, isso tudo compõe essa semana, na verdade. Então, ele tem muito trabalho, além das 10 horas, e além todas essas dicas no meio do material, a gente também tem as atividades, né? Claro, então, a atividade, as atividades, elas vão ajudar o aluno na fixação do conteúdo. Né? Então, após a leitura, após olhar todo o material, ele tem as atividades. Daí, ali, ele consegue, claro, todas com feedback elaborado pelo professor. Então, o aluno ele vai ter atividades de múltipla escolha, mas todas com feedback. E sempre, nessa semana, também ele tem acesso ao tutor, né? Tutor, que é o tutor da área, que vai ajudar ele nessa construção do conhecimento. Porque o conhecimento, num EAD, a gente sabe que é um pouco diferente, porque o aluno ele é autônomo, né? Ele precisa ter um pouco mais... responsável pelo seu andamento. Isso aí. Então, ali o tutor vai ajudar nessa construção. Ele vai nortear o aluno quando ele te precisar, né? Claro. Ana, tu és da área de letras, né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim, no ensino à distância, o que é a importância hoje de uma biblioteca virtual. A área de letras é fundamental. A leitura, o acesso ao conteúdo e as bibliotecas virtuais hoje são plenamente disponíveis, né, para isso. Sim, a gente inclusive usa bastante para complementar os estudos, porque o aluno assim ele pode ver outros autores também, o que sempre acrescenta, né? Sempre importante ele ver diferentes visões dentro do conteúdo, né? Claro. Inclusive no presencial é assim, os professores complementam a aula com autores que são renomados na área e a gente procura fazer da mesma forma no EAD. Sim, tem essa adequação. Perfeito. Quer dizer, professor Evandro, só para fechar essa ideia, antes da gente fechar o bloco, é sempre importante reforçar, o ensino à distância não é um ensino que seja mais fácil. Com certeza não. Todos os indicativos apontam para o inverso, inclusive, né? Exatamente. Existe uma necessidade muito grande de uma disciplina pessoal, de realmente a pessoa organizar o seu tempo, de decidir que, olha, vou ocupar tais momentos, vou fazer, porque a gente sabe que na medida em... Ok, se ele disser assim, bom, eu não vou fazer na primeira semana, vou deixar para... Ele tem autonomia para isso. O problema é que a gente sabe que ao deixar uma vez... Acumula. A gente sabe que o resgate é cada vez mais complexo. Claro. E a estrutura é por trimestres, né? Isso. São trimestrais cada uma das disciplinas, divididas em 4 unidades cada disciplina. Perfeito. Fechamos o segundo bloco. No próximo bloco vamos conversar com o professor Evandro, principalmente sobre qual é o curso, né? Como é que está estruturado o curso da área de TI nessa nova lógica aí que está se implantando. Já voltamos. Terceiro bloco, programa Centros de hoje, estamos novamente então falando sobre ensino à distância, já que esse é um momento desafiador, estamos iniciando uma série de cursos dentro dessa nova estrutura. Professor Evandro, dentro da área de TI, o que é que a Univat está oferecendo? Bom, hoje nós temos 2 cursos,
como anteriormente comentado, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que nós já temos há alguns anos, que sofreu algumas mudanças, algum ajuste para adequar ele a novas realidades, e um novo curso que é o curso de gestão da tecnologia da informação. Esse novo curso de gestão da tecnologia da informação, ele vem tentar atender uma situação que é muito comum na região, no estado, principalmente, na nossa região aqui, onde nós temos uma série de organizações, algumas delas da própria área de TI, mas principalmente um grande conjunto de empresas que não têm a TI ou a informática como atividade fim, mas que tem uma necessidade cada vez maior de ter uma automação. Precisa colocar algum sistema ou para emissão de documentos fiscais ou para alguma outra necessidade, e essa necessidade vai crescendo. É muito comum a gente ver uma empresa de pequeno e médio porte começar lá mais com a parte fiscal, com a necessidade governamental, exigência legal, e ela vai percebendo aos poucos que aquele sistema ou aqueles sistemas que ela utiliza, eles podem ajudar na gerência da empresa. E é isso também que o profissional, o gestor de tecnologia da informação, tem como meta principal. É demonstrar para o profissional que tem uma empresa, para o empreendedor que não é da área de TI, não tem que ter conhecimento técnico nessa área, de que maneira as tecnologias vão ajudar ele. O que existe de novo? Além de automatizar a parte legal, o que ele pode fazer com aquela tecnologia? Como é que ele vai transformar aquilo em algo que no final do mês ele possa dizer, poxa, aqui o sistema me mostrou que a empresa melhorou, que a empresa piorou, que no fundo é o que todo gerente, todo administrador quer. Então, de que maneira a tecnologia pode ser usada para isso? Então, o gestor de tecnologia da informação, ele vai para uma empresa, entende um pouco da realidade da empresa, ele pode ser funcionário da própria empresa ou ser um gestor, um consultor até independente. Ele também tem que ter algum conhecimento relacionado à gestão, entender um pouco de negócio, um pouco de fundamentos de contabilidade, diferentes modelos de gestão, que o curso também envolve bastante disso, e aí ele consegue perceber, bom, para essa empresa que é desse ramo, que atua dessa maneira, eu acho que a TI pode ajudar assim, dessa maneira. E claro que ele também vai ter um conhecimento técnico para desenvolver, eventualmente, uma aplicação, implantar, fazer com que ela efetivamente funcione. Então, eu acredito que esse curso de gestão de tecnologia da informação é um curso que se adequa muito bem à empresa e também muito àqueles profissionais que querem atuar na área de TI, mas nem sempre têm aquele interesse tão grande em ser aquilo que nós estamos acostumados a chamar de programadores, desenvolvedores de sistemas. A gente tem uma série de profissionais que muitas vezes olham e dizem, poxa, eu gosto muito da área de TI, queria atuar nessa área, mas programação, desenvolvimento, mais em baixo nível, assim que a gente costuma chamar, não é a minha área. Então, ser um gestor de TI é realmente uma possibilidade bastante grande. Certo, ele é um profissional que, ele, sabendo das opções, ele consegue aplicar as opções do mercado e nas empresas. E essa área é uma área que está toda hora desenvolvendo coisas novas e trazendo novas soluções, novas potencialidades, otimizando resultados, né? Envolve muita inovação, muita busca por tecnologias. E o analista de sistemas, que é o tradicional, o profissional de análise e desenvolvimento de sistemas, é uma figura já até mais conhecida em termos de perfil, que é aquele camarada que desenvolve aplicações, também especifica, define o que o sistema vai ter que ter, que tipo de aplicação vai ser criada, quais são as necessidades em termos de armazenamento de dados, em termos de interface, tecnologias, e vai desenvolver o sistema dentro de uma equipe ou de forma mais Podemos separar assim, dizendo que a análise de sistemas é um pouquinho mais operacional e o gestor de TI é um pouquinho mais gestor dentro dessa área? Isso, exatamente. Eu acho que o gestor de TI está mais próximo realmente da gestão da administração, está mais próximo da gerência de projetos. Ele se preocupa, por exemplo, se eu vou ter um projeto para desenvolver um sistema, o analista e desenvolvedor do sistema, ele se preocupa em especificar e desenvolver propriamente o sistema, programando, criando a solução. E o gestor de TI, ele tem uma preocupação que vai um pouco mais além, que é pensar no custo daquele desenvolvimento, que é pensar nas horas, se ele vai estourar o prazo ou não, se aquele sistema, da forma que está sendo desenvolvido, está adequado àquilo que a empresa ele tem que também testar, se os protótipos estão dentro daquilo que se preocupou. Então, tudo isso são profissionais que se complementam, mas o gestor tem essa figura mais de aproximar realmente o uso desse sistema da organização. Claro, claro. Não, e é incrível hoje como em qualquer empresa a palavra sistemas é uma coisa que está muito presente. O sistema está pendurado, o sistema está sendo otimizado, o sistema está fora do ar. Quer dizer, sem contar que a culpa é do sistema em vários momentos. Também. Exato. Quem tem um problema... E quando a culpa é do sistema, a gente acha assim que a culpa é de alguma coisa etérea, né? Normalmente é um profissional que está lá por trás, né? O sistema é uma entidade, eu costumo dizer de vez em quando. Os governos, claro, não só governo, mas algumas entidades brasileiras gostam muito de colocar
o sistema como algo assim, o sistema ninguém pode reclamar, nem xingar, porque ele tem vontade própria. Exato. Embora a inteligência artificial esteja evoluindo, a grande maioria dos sistemas ainda não tem vontade própria e foi desenvolvido por alguém. Então, ali que consta a falha, normalmente. Claro, é muito comum, já me aconteceu de chegar em uma empresa e aí algo não está adequado, algo não está disponível, mas, meu senhor, a culpa não é nossa, é do sistema. Quer dizer, como se o sistema realmente não fosse da empresa. Com vontade própria. Exato. Né? Gurias, nos contem um pouquinho, como é que é esse desafio? Vocês estão trabalhando na questão de desenvolvimento de conteúdo e vocês têm, além da área de TI, nós temos alguns cursos da área de gestão, alguns cursos da área de licenciaturas e vocês estão desenvolvendo nessas diversas linguagens e diversos públicos diferentes. Como é que é pensar um pouquinho, conversar com o professor conteudista e sentir essa diferença de que quando o cara é da tecnologia da informação, quando ele está falando de um aluno que já é mais afeito à área da informática, mas muda muito para quando vocês conversam com um professor que é lá da licenciatura, daqui a pouco vai pegar alguém que não é obrigatoriamente um informata. Como é que é esse desafio aí para vocês? O desafio ele é muito grande porque cada área realmente tem a sua linguagem, o seu jeito de ser, as suas especificidades. Assim, né? Cada área, assim, tu consegue na lata, assim, se tu só lê o material cru, tu consegue na lata dizer, isso aqui deve ser da área da gestão, isso aqui deve ser da área da administração, assim, porque tem as suas características. E a gente sabe que isso é natural de todos os cursos, né? Até o aluno que, ele entra cru, no final ele vai sair com características da área, assim, é incrível isso. Até por indução, né? Pela própria... Claro, porque é a área, né? Sim. É realmente a área de atuação. E essa é, na verdade, um dos nossos grandes desafios, assim. Porque um professor conteudista, quando ele vai escrever, e daí também eu acho que é um desafio muito do professor que vai fazer e escrever para o EAD, né? Ele, se a gente pegar, vamos supor, um professor do presencial e do EAD e comparar, ele precisa ter uma forma diferente de fazer o material. Porque quando tu está no presencial, tu vai lá, tu está na frente, tu fala, um aluno diz que tem dúvida, porque resolve não compreendeu, resolve na hora. E o EAD não, a gente tem que antecipar isso. Então, isso é um grande desafio, assim. Claro que como a gente não é da área, a gente consegue ler e a gente diz, professor, isso aqui eu acho que está meio complexo para um aluno, né? Certo. E a diferença é justamente essa, assim. A gente vê que o pessoal da área da TI, ele é muito operacional, assim, né? Ele como é que eu vou comentar, assim? Ele é muito, não digo seco, porque não é que a pessoa é seca, técnico. Mas é mais técnico, isso aí. Ele é mais técnico. Então, às vezes a gente sente uma falta, assim, de explicar as coisas de uma maneira um pouco mais diferente, assim, uma maneira um pouco mais não tão técnica. Né? Já a área das licenciaturas é totalmente ao contrário. Eu acho que às vezes eles usam palavras muito mais robustas, digamos assim, né? E que o aluno vai ter dificuldade também porque ele está no início do curso. Então, ele não vai saber algumas questões da fala. E a administração, ela também é técnica, mas eu acho que ela fica no meio entre as duas, assim, né, Ana? Não sei como é que tu quer comentar. A Ana, que trabalha mais com essa questão semântica, imagino que te caiba muito fazer essas correções assim de adequação à questão de percepção do público que vai receber o conteúdo, né? Sim, a gente tem uma preocupação bastante grande nessa questão da linguagem, porque é por meio dela que o aluno vai entrar em contato com o material, vai estudar, né? E aí tem uma questão, por exemplo, da área da TI, são muitos conceitos técnicos, que às vezes o professor ele está tão habituado a trabalhar com aquilo que até os mais simples ele pensa assim, não, está tranquilo isso aqui. Daí a gente vai lá, olha, eu como aluna, me colocando no lugar de uma aluna de primeiro módulo, que nunca viu esses conceitos, o que eu não consigo compreender, então a gente vai sempre questionando, né, Hanna? E a gente tem uma preocupação com a linguagem, de ela não ser tão acadêmica, claro, não é uma linguagem informal, não é uma linguagem simplificada, mas é uma linguagem acessível, eu diria. Que o conteúdo ele continua o mesmo que o professor envia, né? Talvez ali com umas complementações depois, certo. Mas ele não é não tá lendo uma tese, né? Não está lendo uma dissertação, é algo acessível para o aluno mesmo conseguir compreender, entender, e aí estudar mesmo na sua casa, e só pedir ajuda do tutor mesmo em pontos específicos, mas não aquela coisa de não conseguir nem compreender as frases, enfim, né? Certo.
Professor Evandro, da sua experiência de anos de docência na área, o perfil do aluno que entra na área de tecnologia da informação, ele é um aluno que ele já é um pouco autodidata, ele já conhece um pouquinho e está buscando uma especialização, um aprofundamento, ou acontece de termos alunos que entram rasos nessa área? Nós temos vários perfis diferentes. Assim. Há alunos, às vezes, que não têm tanto envolvimento com tecnologia anterior, mas são autodidatas, gostam, por exemplo, o aluno que normalmente procura engenharia de uma forma geral, ele tem não necessariamente aquele gosto, como muitos imaginam, pela matemática, mas ele tem um gosto de descobrir as coisas, fazer com que as coisas funcionem. E o aluno de TI tem um pouco desse perfil. Mas o desafio é ir além, porque hoje nós temos muitos alunos que entram, que já usam as tecnologias com frequência, usam dispositivos móveis, celulares, mas há uma diferença entre utilizar tecnologia e desenvolver tecnologia. Sim. E isso os alunos, muitas vezes, aprendem de uma forma meio dura. Quando eles entram nas primeiras disciplinas básicas de lógica, de programação, outras tradicionais, eles se dão conta de que, para você desenvolver tecnologia, você tem que ter outros conhecimentos básicos. E aí ele volta lá para o seu ensino médio, em que a matemática, o português, a física eram importantes para desenvolver nele essa capacidade. Então, percebe-se que esses alunos precisam mudar um pouco essa forma de ver. E a visão que se tem muitas vezes assim de que, bom, a informática tudo muda muito rapidamente. Claro, a gente tem muitas tendências novas, mas o conhecimento básico que permite desenvolver uma engenharia, uma matemática em outras áreas, ele tem que ser desenvolvido. Ele é básico, ele tem vários conhecimentos que são comuns. Sim, sim. Por isso, me lembrei agora de comentar com vocês, o material que é produzido tem uma questão também de direito autoral, né? Que é importante se respeitar sobre isso, né? Sim, sim. A gente cuida muito com isso, assim. Justamente por isso também que tem os conteudistas que criam esse material. E todo o material que ele vai colocar de sugestão ou alguma questão assim, a gente está sempre olhando o Creative Commons, a gente está sempre buscando, não está liberado, a gente vai atrás de outro. E se houver um caso de, vai ter que botar um vídeo ou alguma coisa, né, de um link em que o aluno tem que acessar, a gente sempre vai entrar em contato com a pessoa que produziu, se não fomos nós, os produtores, né, e pedir a autorização desses produtores. Né, no caso, só para esclarecimento, o Creative Commons são materiais que são disponibilizados para livre uso, né? Isso aí. Então é importante, isso normalmente já vem com a própria identificação no material, né? Quer dizer, está liberado, quem produziu já liberou para uso. Já liberou para uso, então a gente cuida muito com isso, assim, a gente realmente leva muito a sério, a gente tem todo o suporte do jurídico e da instituição que está nos apoiando o tempo inteiro nessas questões. Né? Perfeito, ok. Fechamos o terceiro bloco, já voltamos para o quarto bloco e últimas informações desse programa de hoje. Quarto e último bloco, o programa Centros de hoje. Estamos falando sobre ensino à distância. Professor Evandro, na área de tecnologia da informação, então vimos aí os dois cursos, não só nessa área, mas aí pergunto para todos, como é que se dá a interação, os alunos? Eu estou lá, assisti o material, li o material, estou desenvolvendo o exercício, quem são as figuras? Tutores e monitores, é isso? Como é que eles funcionam? Quando o aluno encontra, como é que ele contata esse pessoal? As duas principais figuras numa disciplina são o tutor, que é a pessoa que está com a responsabilidade de atender e interagir mais diretamente com o aluno, e o professor, que vai, a cada 2 semanas, ministrar uma webconferência online, que vai também ficar depois no ambiente gravado. E a ferramenta principal é o nosso ambiente virtual, que nós estamos desenvolvendo e personalizando para cada disciplina, dentro de uma estrutura, um padrão também que a instituição demonstrou. E esse aluno vai ter acesso aos materiais e ao ambiente virtual 24 horas, sem nenhum tipo de Quer dizer, resolvi que a minha disponibilidade é no meio da madrugada e é o horário que eu mais consigo produzir, que eu me sinto bem. Eu vou lá e faço a minha aula ou assisto o material naquele horário. E a interação, normalmente, mais online, digamos assim, naquele momento que o tutor vai estar com maior disponibilidade, normalmente vão ser nos períodos da tarde e da noite, que são os períodos em que os tutores vão estar olhando mensagens, procurando ver o que está acontecendo, acompanhando até se os alunos já acessaram, estão acessando,
Claro que nada impede de, no turno da manhã, de repente, o professor também acompanhar um pouco a disciplina, os tutores, mas a interação mais direta de forma online é nesses períodos. Se o aluno estiver lá de madrugada, 2, 3 horas da manhã, estiver fazendo uma atividade, tiver uma dúvida, claro que ele pode mandar uma pergunta, mas aí é provável que essa pergunta seja respondida no dia seguinte ou em algum momento. Sim. É importante salientar que o tutor busca o apoio do professor sempre. A gente, em momento algum, vai delegar, até por uma questão de qualidade da Univates, vai delegar a um tutor toda a responsabilidade de uma disciplina. Isso não pode acontecer, porque nós temos uma responsabilidade do professor e mais a responsabilidade também da coordenação de curso, que é o meu caso, e de um grupo de professores que formam um núcleo do curso que ajuda a pensar esse curso. Então, toda vez que houver qualquer movimento numa linha ou em outra, que a gente perceba que, bom, que está havendo muitas dúvidas, o que pode estar acontecendo, vai haver uma discussão, um debate para tentar se resolver de forma mais ampla. Então, essa é a ideia dentro desse processo de interação. E também que no final de cada trimestre, essa sim é a obrigatoriedade do presencial, né, no curso à distância, todo trimestre fecha com uma prova presencial. Isso, haverá 2 momentos que o aluno vai ter uma avaliação presencial nos polos. Normalmente o aluno pode procurar um dos polos que a Univates tem, e ele vai lá e faz a avaliação presencial de uma das disciplinas, que é uma questão até legal por questões de regimentação do curso. Ainda existe essa necessidade, de certa forma, no Brasil. Talvez no futuro, um dia, tenhamos até a possibilidade de realização de provas de forma mais direta, à distância, com um mecanismo de segurança tecnológico. Mas hoje a gente tem essa necessidade ainda da prova presencial. E os polos devem ter também condições de infraestrutura para o aluno poder, eventualmente, realizar a sua leitura, seu exercício no próprio polo? Essa pergunta em função de que o aluno de TI, normalmente, ele trabalha com questões de computação, da área digital. E aí, se ele não tiver em casa, ele tem esse suporte lá no polo? Isso, a ideia é que o polo seja a ferramenta de contato dele com a Univates mais próxima. O local que ele vá lá, se ele quer ir lá uma tarde, estudar à noite, ele quer ir lá para assistir a webconferência, porque na casa dele a internet não é tão boa, perfeito, o polo é o local adequado para ele fazer isso. Os polos têm toda essa estrutura já para... É que também, normalmente, nas disciplinas presenciais, algumas disciplinas são em laboratórios de informática. Isso. Nesse caso, para o exercício, para a atividade, se ele não tiver essa infraestrutura em casa, ele resolve no polo. Pode buscar uma infraestrutura num polo, com certeza. Perfeito. Gurias, como é que é esse desenvolvimento material? Vocês estão agora numa pegada mais forte, que é, porque o semestre está por começar. Imagino que isso vai ainda levar algum tempo, porque a cada novo trimestre vocês vão estar desenvolvendo novos conteúdos, mas ao longo do trimestre também tem um acompanhamento, tem adequação. Como é que é o papel de vocês para fazer o acompanhamento ao longo, não só no início do trimestre, na produção inicial? Então, assim, você comentaste antes do monitor, né? Então, para nós fica o papel do monitor, que é acompanhar um acompanhamento técnico, né? Claro que o tutor ele também vai ajudar nesse acompanhamento, mas para nós é muito mais sistema, assim. E ali o aluno ele pode entrar em contato conosco manhã, tarde, noite, né? Porque a gente trabalha sempre até às 10 da noite, 10h30, né? Então a gente tem esses turnos. Tem rodízio na equipe. A gente tem rodízio, a gente trabalha os sábados da manhã. A gente só não trabalha de madrugada e domingo, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Mas, então, ele vai ter esse suporte de sistema conosco, assim. Então, de repente, não abrir um link, ou um link sair fora do ar, porque como a gente trabalha com links de materiais externos, né? Pode ser retirado. Pode ser retirado. Então, esse suporte ele vai continuar o tempo inteiro, as pessoas acompanhando, acessando, verificando o link e tirando as dúvidas técnicas dos alunos, né? E é bacana comentar que os alunos eles vão ter fóruns de discussões ali, e esse fórum ele vai ser para dúvidas, né? Então, que nem tu comentaste, meu horário é domingo, ou de madrugada, melhor que eu produzo mais, eu sou uma pessoa que produz mais de madrugada, então eu entendo bem essas pessoas, ou no domingo, porque durante a semana é uma carga muito de trabalho, né? Muito grande de trabalho, ele pode contatar via fórum, e o tutor, então, ele vai responder via fórum também, e os próprios colegas, né? Porque o legal da Univates que a gente está trabalhando, justamente assim, não é só o tutor que pode tirar dúvida. Eu posso conversar com o meu colega e ajudar. É uma construção a dinâmica está aberta ainda. E isso aí é uma dinâmica aberta. É em conjunto mesmo a construção. Então, é bacana dessa ferramenta justamente isso. Assim, de repente, tem 2 ali de madrugada, um coloca uma mensagem e o outro vê, já responde, já faz essa discussão. Já forma o grupo, já desenvolve na hora e tal. Isso aí, Mas o suporte da equipe nossa é durante todo o trimestre e é durante todo o ano, porque é justamente através desses links e que podem sair fora do ar que a gente vai estar
conseguindo atender os alunos, né? Certo. Professor Evandro, isso que a Ohana coloca, eu acho que é importante. O aluno, no caso da TI, ele tem essa interação também, é importante que eles desenvolvam esse esclarecimento e essa busca em grupos que eles vão ter liberdade de formar também e provavelmente o curso vai estimular que isso aconteça, né? Com certeza. A área de TI, ela inclusive a gente conhece várias iniciativas de projetos de desenvolvimento de software, por exemplo, que é a área do curso, principalmente de análise de sistemas, mundo afora, de projetos que se desenvolvem em comunidades, que a gente chama. Então, esses alunos já estão acostumados a interagir, a colocar o código deles em determinado lugar, a fazer uma complementação de código com outro estudante mundo afora. Normalmente, o que é mais importante para isso é um certo conhecimento ou domínio do idioma, principalmente inglês. Certo. Então, durante o curso também, a ideia é que ele estimular um pouco que ele produza daqui a pouco uma solução dentro de uma disciplina, um código, principalmente quando ele estiver um pouco mais avançado, e coloque isso num projeto mais amplo, que dentro da disciplina eles interajam dentro do projeto dos grupos ali, mas que também isso possa ser levado adiante. Os alunos de TI têm muito, a gente estimula muito isso, eles têm também essa expectativa de poder se envolver em coisas maiores. Não ficarem restritos àquilo que ao horário e ao que está pedido. Exatamente. Ohana, o que mais? Eu ia comentar agora, né, dessas questões de criação de grupo, não sei o quê. É válido lembrar também que o aluno ele vai ter o @universo.univates, que é da Google. E lá tem ferramentas, ele vai ter acesso a ferramentas colaborativas muito bacanas, assim. Então, de repente, eu posso criar lá um documento, não só na TI, mas em licenciaturas ou qualquer outra. Eu crio lá um documento, eu quero que mais gente tenha acesso, compartilhar e coisa. Então, essa ferramenta eles também vão ter acesso, né, estando aqui na instituição, que é com a Google. E a gente vai usar muito isso com eles. A gente tem... claro que não, talvez, logo no início, assim, a gente não vai botar eles a compartilhar arquivo, essas questões assim, mas futuro, né? Co-criarem, no futuro, módulo 3, módulo 4, que eles já vão estar ambientados, eles vão utilizar dessa plataforma também. Né? Então, é bacana a gente já comentar esse a mais que a instituição também oferece. Né? Muito bem. Mais alguma ideia? O curso é de 4 anos, professor. Qual é a duração total do curso? Não, entre os diversos cursos que nós temos, há vários cursos diferentes. Desde os bacharelados, mais na área de gestão e licenciaturas, mas na área de TI especificamente são 2 cursos tecnológicos. Tecnológicos. Que são cursos de graduação. Muitas vezes há uma pequena confusão entre técnicos e tecnológicos. Então, tecnológicos são cursos de graduação, mas são cursos de graduação um pouco mais focados. Ao contrário dos bacharelados, que têm uma amplitude maior, eles focam especificamente ou em determinada área, em tecnologia. Dentro da área de TI, a gente tem uma série de cursos tecnológicos, e dentre eles, gestão de tecnologia da informação e análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eles levam 2 anos e meio. 2 anos e meio. Esse é o padrão. E aí vale, no caso, os nossos cursos EAD, mas também cursos presenciais tecnológicos, normalmente têm essa duração. Perfeito, esse é o padrão. Ok, acho que esse é o conteúdo. Tá aí o convite, né? A gente está tratando desse tema justamente para esclarecer, para ampliar a visibilidade, para ver o quanto a gente está tentando dar uma cara local e garantindo essa qualidade. Aí, equipes que estão diretamente envolvidas, professores, visualizando. Imagino que o senhor deva estar no desafio também de estar visualizando o que eles estão produzindo, porque os conteudistas estão a 1000 agora, a equipe está produzindo e os coordenadores têm que estar supervisionando, né? Com certeza, esse é um momento que todo mundo está trabalhando, o pessoal do EAD está trabalhando muito, as pessoas envolvidas no EAD, o professor Edi, que está na coordenação desse processo, nós coordenadores, porque a gente tem muito claro que o EAD da Univates ele precisa ter uma qualidade, nós precisamos entregar um produto, seja ele EAD ou presencial, que a região, que as pessoas que vão procurar a instituição esperam. Não há motivo pelo qual, o curso EAD, então, não teria a mesma... Não, o curso EAD ele tem que ter uma qualidade igual a outro curso qualquer presencial, ou até superior, por causa desses desafios. Do aluno ler um material, dele entender, ser autodidata. A gente tem um acompanhamento no EAD até mais direto em relação ao aluno, para ver se o aluno daqui a pouco não interage mais muito, a gente tem que ir atrás para ver o que está acontecendo com esse aluno. Então, esse é um desafio e certamente a instituição vai trabalhar muito ainda para que se consiga realmente entregar cursos de qualidade. Perfeito. E enfatizando o que a professora Edi Fassini já nos comentou aqui, que o aluno de ensino à distância, ele tem todo o direito e tem o dever de usar a infraestrutura do presencial também. Certo. Quer dizer, não é pelo fato dele estar vinculado ao ensino à distância, estar vinculado a um polo, seja ele qual for, que ele não deva
vir para o polo, ou vir aqui para a Univates, frequentar um laboratório, conversar com um professor, vir até a biblioteca física, se for o caso. Com certeza, é um convite que se faz até para todos os alunos ou que futuramente pensam em cursar EAD. Daqui a pouco os alunos moram um pouco mais longe, ou até são de locais... conseguem se deslocar num sábado, eles vão estar passeando no fim de semana, a instituição normalmente está aberta, tem locais que ele pode vir, laboratórios, a biblioteca. Nós sabemos aqui que a Univates tem uma estrutura, uma biblioteca que provavelmente não existe em outros locais, nem no nível de Brasil, talvez. E esse aluno tem todos os direitos e é um convite que fica para eles usufruírem da mesma maneira que um aluno presencial. Claro que ele não vai vir todos os dias, ou não vai ter aula presencial toda hora, mas ele vai vir aqui poder retirar os livros, dar uma olhada lá, ver o que tem. Participar da vida acadêmica. Tomar um chimarrão na infraestrutura da Univates, no campus. Ótimo. Enfim. Excelente, muito bem. Bom trabalho para vocês, a TV Univates está aí à disposição, queremos participar disso e ver os bons resultados também. Agradecemos principalmente a você que nos acompanhou nesse programa no dia de hoje. Próxima semana, novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!